Então, assim, primeiro, eu fiz um debate recentemente em sala de aula e, assim, dá até medo de falar isso ao vivo aqui, porque as pessoas acham que eu tô doutrinando. Mas não foi, porque eu evito muito de dar minha opinião, assim, mas eu, às vezes, gosto de ouvir muitos alunos, né? É muito difícil conseguir fazer isso hoje em dia. Mas aí eu entrei na sala de aula e eu ia pra lousa pra passar um troço na lousa, aí eu... Não, vou tentar. Aí botei a caneta lá em cima da mesa e falei, pessoal, porque o assunto da aula era o Estado, né? Era uma aula de sociologia. E falei, não, em vez de eu falar do Estado, eu vou tentar primeiro falar de... Porque o Estado, ele é a institucionalização da visão de mundo da sociedade. Então, né, o Estado tem, ou deveria ser. Então, o que eu queria saber é, em que visão de mundo aquelas pessoas daquela turma se encontram? Porque eu estava lendo, vai sair um artigo na próxima Valete sobre isso, sobre o conflito de visões que o Sowell fala e da esquerda que fez da sensibilidade social um produto, né? Porque a visão de mundo dela levou ela a fazer isso e tal. Então aí perguntei para eles, falei assim, olha, eu queria saber o que vocês pensam, assim, o que vocês prefeririam? Viver numa sociedade que fosse mais igualitária, todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse as mesmas possibilidades, então assim, ou numa sociedade que as pessoas fossem mais livres. E aí eu Jogou lá no meio. Joguei. Boa. E deixei eles comentando, e aí eu ia pontuando e tal, mas peraí, mas... Aí, por exemplo, um aluno lá falou assim, mas ser igualitário não seria ser mais livre? Eu falei, bom, é um bom ponto, mas você precisa... Aí eu vou pontuando, mas você precisa se preocupar se, assim, se de fato ser igualitário e você achar que ao mesmo tempo é ser livre, você vai ter de lidar com a consciência individual das pessoas, com a vontade que um ou outro vai ter de não querer ser aquilo. Então, como é que você faz, né? Então, o nível de consciência que a gente precisa ter para que as pessoas abdiquem da sua vontade de ser diferente da outra, né? Seja suprimido ou se transforme em outra coisa. Né? Então, aí um aluno, por exemplo, falou assim, mas, como assim? Vamos supor que eu me forme em medicina, eu estudei lá 10 anos para ser médico, e aí eu vou ser médico. E aí o sujeito que vai, sei lá, porteiro do prédio vai ganhar a mesma coisa que eu? Como assim? Aí eu falei pra ele, não, mas o problema é que é o seguinte, a sua maneira de enxergar o trabalho vai ter que mudar. Né? Então você não vai ter que enxergar o trabalho mais como um meio de você melhorar de vida, ganhar mais. Não, você vai ter que pensar o trabalho como um organismo de um todo. Então, sei lá, a minha dúvida é só assim, se a gente consegue fazer isso. Então, assim, seria preciso... Então, assim, gerei um debate na sala e, no fim das contas, eles ficaram me perguntando, mas você, o que você pensa? Eu falei, não, o que eu penso não interessa, eu quero escutar vocês falando. Curioso ouvir a molecada. E eu não tenho nenhuma intenção de sair daqui com um resultado. Então, terminou a aula, eu falei, legal, não definimos nada. Eles, pois é. Eu falei, tudo bem, mas é importante pensar no assunto. Sim. Eu falei pra eles, o que eu fiz aqui foi só um exercício de imaginação, porque assim, no fim das contas, todo o debate público que a gente tá vendo hoje, que a gente vê por aí e tal, não se trata de outra coisa senão disso. De um conflito de visões. Então a questão não é mais, é anterior à direita e esquerda, é uma questão de visão de mundo. Como é que você enxerga o mundo? Você acha que o ser humano é possível de você ir aperfeiçoando o ser humano e ele alcançar um nível de consciência que, né, seja fácil ficar todo mundo bem e igual e tudo tal, ou não é possível? Então, a partir disso, você vai pensar como é que você vai conduzir uma sociedade. É o seguinte, não dá pra gente tornar o ser humano melhor do que ele já é. Assim, o máximo é isso aqui. Ou seja, é ruim. Então, como é que a gente faz? Então, a gente precisa do quê pra pegar esse ser humano que no meio da enchente está assaltando? Como é que a gente faz? Bom, gente, de repente tem que ter boas leis, ter um bom ordenamento jurídico, ter bons acordos pra gente ir controlando. Então, assim, no fim das contas, o computo que eu fiz dessa discussão é que os alunos... Eu fiz isso em 2 salas de aula de segundos anos. Os alunos de uma escola periférica de São Paulo, né, eles preferem uma sociedade mais livre do que uma sociedade igualitária. Interessante. Eles disseram isso. Eu não disse nada. Eles não sabem o que eu penso.
Até agora. Agora eu já joguei- sabem. Não, porque assim, Galera, claro, quem me assiste suas conhece, lives quem me aqui? acompanha, acaba sabendo como eu penso, mas eu levo muito pouco do que eu Sim. penso pra dentro da sala. Então, assim, Você coloca eles pra pensar. Eu É o gosto, debate. muito, Isso eu gera gosto debate. muito mais de. Porque assim, se eu falar o que eu penso, Não dá. eu tenho um argumento de autoridade no meu favor, então eu não acho legal. Então eu gosto de. Eu gosto de trazer o assunto e a gente conversar. Mas é um pequeno exercício, né, com alunos com adolescentes, para começar a pensar fora da lógica da rede social, que tudo tá pronto, tudo tá Sim. ali. Não. Então você pega em 1h30, você gera uma conversa assim, de um assunto que é mega sério, né, do qual depende o modo como eu vou votar no fim das contas. Eu falei assim, porque isso depende assim, daqui 2 anos, sei lá quanto tempo, o modo como você vai escolher o seu candidato. O que seu candidato pensa sobre o que você passa aqui, sobre a escola que você estuda, né? Quando você escuta ele falando na televisão, faz sentido pra você o que ele tá falando? Não faz? O que você acha que ele deveria pensar? Então assim, né? Então depende muito da maneira como você mesmo enxerga a sua situação. Falei pra ele, vocês têm noção que vocês estão numa escola pública na periferia de Guarulhos? Vocês têm noção do que é isso? O que isso significa para o todo do país? Você estudar numa escola pública na periferia de um município do estado de São Paulo. O que significa isso para o todo do Brasil? Vocês têm noção disso? Aí eles ficam olhando com aquela cara meio... Falei, pois é. Mas eu acho que tem que pensar isso aí, né? Até pegando esse gancho do voto, e aí é uma outra discussão, eu acho que o voto obrigatório sem passar por esse tipo de discussão na escola é um problema. Né? Eu costumo falar, não sei se vocês pensam assim, enfim, mas que a gente não é obrigado a dirigir. Quem quer dirigir faz uma autoescola, mas a gente é obrigado a votar e a escola não ensina esse tipo de pensamento que o Paulo trouxe pra gente. O assunto tá lá, Né? é o que eu tô falando. O assunto tá na apostila, por exemplo, né? Aí você perguntar para um aluno do terceiro colegial qual a diferença do senador e do deputado, ele não vai saber. Então, ele não aprendeu na escola. Só que ele vai ter que votar no senador e no deputado. Né? Tá lá, então assim, é o que eu tô falando, tá lá numa apostila essa explicação, o que é o executivo, o que é o judiciário, o que é o legislativo, tá tudo lá. Agora assim, o que você precisa é pegar aquele conteúdo frio e trazer ele, né, pra realidade. É a função do professor, na verdade é essa, assim, mas assim, quem faz isso? Quem faz isso? Como faz, né? Então, né, tem toda uma problemática que envolve isso, mas eu só falei tudo isso para dizer o seguinte, essa mudança vai exigir esse nível de compreensão básica das coisas, né? Você vê as discussões, eu que vivo discutindo na internet, né? Eu postei lá um vídeo, né, no canal da Valete, aliás, tá indo bem o vídeo. Pessoal, se vocês não assistiram ainda o Verdade. vídeo, assistam o meu vídeo lá sobre racismo estrutural, tá lá no canal da Valete. E aí apareceu um rapaz lá, né, que ele começa o comentário dele dizendo assim, vídeo muito contraditório e perigoso. Né? E aí a segunda frase dele é a seguinte, não, porque aí ele faz uma argumentação qualquer lá, argumentação entre aspas, aí eu só perguntei assim, tá, o que é uma estrutura? Foi essa pergunta que eu fiz pra ele, porque se ele falou que o meu vídeo, e o meu vídeo assim, nem é um vídeo polêmico no sentido estrito do termo, eu só digo o seguinte, olha, não é tão simples pra você dizer que o racismo é estrutural e ponto final. Mas as pessoas, por uma série de fatores, passaram a dizer isso, né? Eu até atribuo um pouco a questão do George Floyd, toda aquela coisa, né? Que aconteceu em 2020, né? Que as pessoas começaram a tentar dar uma resposta para aquilo e para outros fenômenos. Entendemos, é o racismo estrutural. Agora já está no judiciário, tem juiz legislando, usando isso. Então, não é tão simples assim. Fiquei feliz de ver intelectuais de esquerda criticando o conceito, tal. Então eu trago tudo isso no vídeo. E aí eu pergunto, o sujeito fala que o meu vídeo é perigoso e contraditório, porque aí o argumento dele é assim, não, porque olha, a polícia me para, ou no shopping as pessoas me perguntam se eu sou segurança porque eu tô com um terno preto, tudo que eu uso no próprio vídeo, né? Por que Eu vi você esse não acha comentário. que isso é estruturado? Aí eu perguntei pra ele, tá bom, mas então me responda, o que é uma estrutura? Aí a resposta dele é, não, a estrutura é algo que como é que fala? As elites brancas brasileiras fizeram para continuar, sei lá, perpetuando a miséria e tal. Eu falei assim, escuta, mas o que você está fazendo é só uma declaração.
Assim, isso não é um argumento, isso você está declarando, que você acha que é isso, aí você declara como se isso fosse alguma coisa real, mas não é. Então, isso está presente em toda a internet. Então, assim, você só é uma pessoa orgulhosa da sua ignorância. Assim, E aí ele parou de responder, ele continuou. ele não respondeu até agora, ele respondeu uma outra pessoa, mas não a mim. Mas não é. O problema é que, assim, esse é um comportamento que a gente tinha antigamente com os nossos amigos, numa roda de amigos no bar tomando cachaça. Você fala uma bobagem, o outro fala outra, você vai embora. Então todo mundo tem na cabeça um monte de caraminhola que a gente acha que é real e não é, e tá tudo bem. As redes sociais mudaram completamente isso. Isso virou debate, isso virou argumento, isso virou certezas apodíticas na cabeça das pessoas. Isso vira um corte com uma lacrada, com uma mitada, com uma corte rápido, Tramontina. Exatamente. Então, putz, cara, isso aí, como é que você consegue pegar aquele cara que tá mergulhado no TikTok e dentro de uma sala de aula fazer ele por 1h30 falar de um assunto? Cara, é uma dificuldade. As pessoas estão mergulhadas no que elas vão replicar aquilo que é fácil de se replicar e que não precisa pensar muito. E que não precisa pensar muito. O que é fácil? É falar sobre racismo estrutural sem saber do que está falando. É falar que o outro é fascista sem saber o que é fascismo. Não, fascismo entendeu? É tudo isso, são pequenas frases e pequenas do palavras mesmo modo que o eles ficam bolsonarista... replicando e não sabem o que estão falando. Do mesmo modo que o outro lado acha que não, que o Brasil vai se tornar um país comunista, ou que o Brasil já é. Porque o Lula é o presidente, então pronto, já foi. Estamos vivendo no comunismo. São então, pequenas frases de efeito, né, Paulo? Que eles vão Ou falando e repetindo. Putz, como é que a não gente sabem o que estão escapa fazendo. dessas coisas? Então, assim, dentro do esquema da formação de elites, que eu concordo integralmente com o Renan. Eu acho que assim, ele precisa formar novas elites políticas e culturais e tal. E isso por quê? Porque são essas elites que, se tudo der certo, vão fazer com que essa base toda que né, como o Atlas leva a classe política, que é o mundo, nas costas, ela consiga perceber o peso disso e falar, peraí, mas por que eu tô carregando esse negócio? E aí começa um processo que vai ser longo, né? Sim, também acho. De percepção da realidade, de percepção, né, da noção do que você está fazendo aqui, né? Eu ouvi com tristeza meu filho me dizer ontem assim, né, ontem ou antes de ontem, a gente foi fazer exame numa clínica, e aí ele foi lá, porque ele ia fazer um exame de sangue, então ele teve que assinar. Ele voltou e disse para mim assim, eu não sei mais escrever. Outro dia eu tava... Ele me falou isso, ele falou assim, eu não sei mais escrever. Eu falei, caramba, e você me fala isso assim? Ele falou, eu vou falar o quê? Vou mentir, eu não sei mais escrever. Não preciso escrever. Tá tudo no computador, é celular, então assim, eles não precisam. Então essa geração da idade do meu filho pra baixo, meu filho tem 19, eles não precisam mais escrever. Caligrafia é uma arte perdida já, né? Desnecessária. Cara, e assim, você imagina assim, o tempo que você tinha de copiar um texto no caderno, por exemplo. Eu lembro disso. Você ia raciocinando, né? Quando você tem que escrever. Tanto é que eu, pra prestar atenção em alguma coisa, normalmente, eu fico escrevendo. Eu escrevo também. Eu fico escrevendo pra aquilo entrar na minha cabeça. Isso, fazendo diagrama, né? Você escreve isso, puxa uma seta. Eu vou escrevendo. Isso se perdeu. Nós perdeu mesmo. Inclusive, Renan e Paulo, acho que vocês têm muita capacidade para poder falar sobre essa questão. O que a gente vem observando é que tá vindo aí uma das gerações mais burras que nós já tivemos. Porque as gerações vieram se tornando inteligentes, e agora parece que está caindo porque a pessoa não precisa mais se esforçar para pensar, tá cada dia mais raso aquele pensamento. O que está acontecendo com E tem um problema essas também, gerações? A geração que está entrando no mercado de trabalho está levando os pais, vocês viram isso? Pra fazer entrevista. Pra fazer entrevista. Não vi. É real? As consultoras de RH estão falando que as pessoas, os postulantes levam os pais junto na entrevista de emprego. Pra falar que é verdade, uma vez a gente queria uns meninos que iam ser porta-vozes. Meninos, os caras já eram maior de idade. Realmente vieram com o pai. Assim, e fica não vou falar tutelando. nomes, mas assim, o pai fica tutelando. Eu ficava, tipo, por que o seu pai tá aqui? E às vezes, assim, maior de idade. E depois que contrata, às vezes o pai, olha, fulano não vai poder ir trabalhar amanhã porque ele está com febre. Gente, pelo amor de Deus, é escola. Então, assim, são os adultos complicados, essa geração que tá chegando agora mesmo. Esse é o papo... Eu fiquei indignada, imagina uma crise, esse é um papo pra uma outra live, mas eu acho que é o seguinte, a questão não é burrice ou não, porque assim, o Brasil era um país de analfabetismo altíssimo até pouco tempo atrás,
Então não é... Mas, não é assim, essa as pessoas- palavra, talvez eu... mas as pessoas tinham alguma outra coisa Tem que... uma coisa que eu acho que é fundamental e essa é a raiz de todos os outros problemas em termos de conhecimento e tal, sei lá, ou de apreensão da realidade. O senso comum tá morrendo. O bom senso tá morrendo. Muito por conta daquilo que tá no artigo do Renan da Valete, a Valete do Musk, do espaços liminares lá e tal. Então é um papo para uma outra pira, mas assim, as pessoas não têm mais, as pessoas estão desenraizadas. Não tem common ground. Você não tem nada. Você está solto. Imagina que, sim, em termos de valores, opiniões, consenso, você não tem... A ideia de que a gente pertence a algo comum é uma ideia muito tênue. Talvez é porque a gente fale a mesma língua e obedeça as mesmas leis. Antigamente a gente acreditava nos mesmos ditados. Sim. Sabe, as máximas que a sua avó falava. Sim. Eram máximas. Manga com leite faz mal. Era uma coisa boba, mas era um consenso, né? Um consenso folclórico. Então, Tá se perdendo. Tudo tá assim. A geração dos meus alunos assim, é tudo Isso é absolutamente... Eu acho que deve ser, assim, até uma discussão dúvida, que a gente assim, pode ter algum dia aqui sobre isso daí, hein, Paulo? Eu acho legal. Eu acho que Tem um deve ser artigo muito do Renan desse difícil mesmo. os alunos se concentrarem, né, numa aula. É impossível. Possível, né? Mas isso, quando as pessoas estão falando hoje de um decréscimo de aprendizado cognitivo, estão falando basicamente de uma crise de atenção. Sim. Sim. A quantidade, o aumento de, O aumento de de crianças estímulos. hoje com déficit de atenção é um absurdo, assim, pô, na nossa época, o quanto que a gente enxergava de pessoas ou que eram diagnosticadas com isso? Quantas crianças hoje estão sendo diagnosticadas com déficit de atenção? O que está acontecendo? Tá mudando? Porque, tá mudando, imagina, mas... fica 5 minutos na internet a quantidade de estímulo que você tem aqui. Sim. Então, assim, as pessoas estão realmente... E aí, realmente, o receptores de professor fica dopamina falando 1h30 de um único assunto, deve ser algo inimaginável para um adolescente. Porque se ele tá aqui 20 minutos, ele tem 80 mil estímulos, e falar de um único assunto, a gente tinha que pegar a Barça, né, pra falar qualquer...